No vídeo anterior, eu informei, né, que eu ia começar a falar sobre um assunto que até então não era abordado aí há uns 8, 10 anos atrás. À primeira vista, bastante interessante, na minha opinião, né? Porque, assim, as indústrias de combustíveis renováveis, né, no caso, o setor, as plantas industriais sucroenergéticas, inclusive indústria de biodiesel, setores produtivos que visam produzir biometano, eles podem usufruir de créditos, ou melhor dizendo, né, podem ser inseridos dentro de um mercado que no Brasil é novo, né? Que é o mercado das emissões evitadas, né, da compensação das emissões. Eu vou até fazer uma coisa, eu falei que é novo, mas assim, a forma como está agora até que é novo, mas há mais ou menos 20 anos atrás, até na verdade um pouquinho mais de 20 anos, foi implantado o comércio de emissões no mundo e o Brasil já usufruiu desta modalidade com projetos na área de energias renováveis, né, com a compensação de emissões, como, por exemplo, introdução de termoelétricas que queimam gás de aterro sanitário, ah, usinas termoelétricas que queimam gás proveniente de biodigestores que biodigerem dejetos de animais de criação, né? Por exemplo, suínos, aves, bovinos leiteiros, né? E como outros países também usufruíram, especialmente países como Índia, China, que receberam muitos recursos para esses projetos de compensação ambiental que eram financiados por países desenvolvidos, que não conseguiu cumprir com as metas, né? Na época falava assim no em protocolo de Quioto. E bom, e aqui nós estamos falando, o que eu vou falar agora, né, é do contexto da RenovaBio, que é um programa que foi imaginado alguns anos atrás, começaram essas discussões lá para 2017, visando, entre outras coisas, estimular o mercado de combustíveis renováveis. Certo que a maior parte do mercado, né, atendido pelo RenovaBio é atendido pelo setor sucroenergético. Como é que seria esse mercado? É um mercado de emissões evitadas. Então, por exemplo, o etanol, em comparação à gasolina, né, ele emite muito menos, causa menos, digamos, impactos ambientais, né? Os combustíveis renováveis, eles emitem CO2, né, por conta da combustão dos seus combustíveis, mas por conta do ciclo do carbono, ele é rapidamente recuperado pelas plantas, algo que não ocorre com os combustíveis não renováveis, né? Então, para estimular o mercado desses combustíveis renováveis em detrimento dos combustíveis fósseis, em vez de fazer como foi feito na década de 80, ainda principalmente logo após o final da década de 80, década de 90 também, onde houve aí uma implantação de impostos e que incidiram na gasolina comercializada no Brasil e também subsídios no etanol, foi criado um programa assim com uma interferência, sem interferência governamental, tá? Que é o quê? É uma forma de sobretaxar os combustíveis fósseis e descontar dos combustíveis renováveis devido aos serviços ambientais que os renováveis proporcionam, né? Que são o caso das emissões evitadas. Isto é, ao consumir, por exemplo, tomando suas devidas proporções no que tange aí a autonomia dos veículos, ao consumo dos combustíveis nos motores veiculares. Mas, por exemplo, ao consumir em torno de 1 litro de etanol, ele evita o consumo algo de em torno de 0,7, 0,8 litros de gasolina. Tá? Isto é, 1.000 ml de etanol equivalente a 700, 800 ml de gasolina. Então, então o que a cadeia produtiva do etanol pode receber é relacionado às emissões que foram evitadas, que não, as emissões que não surgiram com a queima desse volume de gasolina, tá? Então, de novo, né, vamos supor que o mercado, vamos supor que uma indústria, uma planta sucroenergética produza, num determinado período, algo em torno de 100 milhões de litros de etanol em um determinado período de tempo, vamos supor, 100 milhões de litros por ano. E, ao consumir 100 milhões de litros de etanol, evitou o consumo de 70 milhões de litros de gasolina. Então, as emissões em cima daquelas emissões de 70 milhões de litros de gasolina que foram evitadas, tá? A primeira parte é essa. Como é que funciona? É o mercado, né, que está na Bolsa B3, lá de São Paulo, tá? Onde tem lá.
como todo commodity, como toda bolsa, o preço é regulado pela oferta e procura. Quando foi institucionalizado lá para, quando entrou em vigor, né, poucos anos atrás, ele permitiu o quê? O ingresso dessas indústrias, né, a receber esses certificados, receber o que se chama de CBIOS, né, que é uma moeda, tá, está relacionada uma tonelada de CO2 equivalente evitado. Por que uma tonelada de CO2 equivalente evitado? Por que eu não falei uma tonelada de CO2 evitado? Por que eu coloquei a palavra equivalente? Porque existem outros elementos, né, que de acordo, né, com, com os ditames aí do Renovabil, né, que causa que agrava o efeito estufa, não apenas o CO2. Mas, em se tratando de combustíveis veiculares, fala-se principalmente de dióxido de carbono, embora pode incluir também outros gases, né, contidos aí nos gases residuais. Então, assim, uma usina, ela solicita o serviço de uma consultoria independente que vai fazer a contabilização, né, das emissões dentro do setor sucrâneo, dentro da cadeia produtiva. Por que que eu estou falando isso? Porque os caminhões que transportam cana, as coletadeiras, todos os veículos, né, que estão dentro da cadeia produtiva, elas consomem óleo diesel. Tá? Então, em algum ponto, há o consumo de combustível fóssil. Então, é feita uma contabilização onde há um desconto destas emissões evitadas por conta da presença dos combustíveis fósseis, associado ao que eu falei, né, a comercialização do etanol para evitar as emissões da queima da gasolina. Então, vamos supor, as emissões evitadas dentro de um período de um ano, vamos supor 100 milhões, mas emitiu algo como 1 milhão de toneladas de CO2 por conta dos caminhões a diesel, então, em vez de receber em cima de 100, vai receber em cima de 99, 100 menos 1. Mas, enfim, eu dei esse exemplo por quê? Porque as emissões evitadas ao comercializar etanol é muito maior do que as emissões geradas pela queima do óleo diesel nos implementos agrícolas, nos caminhões, né, que atuam na cadeia produtiva. Quando eu falo cadeia produtiva, dentro de um grupo empresarial, de uma empresa, enfim. A maior parte do comércio das emissões no contexto da Renovabil está dentro do setor sucroenergético. Por quê? Porque, primeiro, muito do mercado, boa parte do mercado, deste mercado, é explorado por grandes empresas que dominam tanto o setor agrícola quanto o setor industrial. Então, um grupo empresarial ou uma empresa só produz a cana e também industrializa. Então, o rastreamento, né, a consultoria, desculpa, a auditoria fica muito mais fácil, porque verifica-se, por exemplo, as emissões dentro dos veículos e até mesmo emissões indiretas por conta do manejo do solo, por conta da introdução dos fertilizantes, dos defensivos agrícolas, transporte de sementes, enfim, né? Então, fala-se emissões diretas na planta industrial, a emissão direta é zero, mas tem as emissões, bom, geralmente é zero, mas tem as emissões diretas do óleo diesel. Mas também tem as emissões indiretas provocadas pelo processo produtivo da produção dos fertilizantes, dos defensivos agrícolas, sementes, etc. Tá? Que é algo que é um pouco mais difícil de contabilizar, mas existe um método de cálculo, né? Existe uma página na internet chamada RenovaCalc, que é como se fosse uma calculadora para efetuar esses cálculos, tá? No contexto do RenovaBio. E a partir daí, aquela empresa, aquela indústria, aquele greenfield, o que seja, né, que é a união da fábrica com a planta industrial, ela contabiliza as emissões evitadas de acordo, né, com o volume produzido de etanol, de acordo com o período de tempo também pode ser. E a partir daí, ele tem direito a receber tantos CBIOS, que é uma moeda. Só que essa moeda, como vocês estão vendo aqui no gráfico 7, né, ela varia de acordo com o tempo, né? Teve um pico em junho de 22 ao preço de R$ 200, o CBIO, mas teve alguns momentos aí de 30, mais ou menos, não 30 nada, uns 20 reais o CBIO. Lei da oferta e da procura. O que que acontece? Quando há o consumo muito grande, quando há o consumo maior de combustíveis fósseis como a gasolina, eu vou me referir à gasolina porque é um concorrente direto do etanol. Já óleo diesel será um concorrente direto do biodiesel. Então, quando há o consumo muito grande, né, da gasolina,
há uma geração, né, há uma, digamos, como se fosse uma multa, né, mas há emissões que poderiam ter sido evitadas, né, por conta do consumo da gasolina. Então, em algum momento, por que consome mais gasolina de costume do que a média? Ah, porque o preço da gasolina tá competitiva, a gasolina está competitiva. Por exemplo, né? Ou entre safra do etanol, né? O preço está lá em cima, ou a oferta está baixa. Então, a partir do momento em que as distribuidoras comercializam a gasolina para os postos, eles recolhem uma parcela, né, uma parte desse valor da gasolina, é vertido para financiar os CBIOs, tá? Então, por exemplo, se houve uma emissão de 1 milhão de toneladas de CO2 por conta da queima da gasolina, deve-se cobrar em cima dessas emissões. E esse dinheiro vai ser vertido para aquela empresa, né, que produz os combustíveis renováveis, né, e gera o quê? As emissões evitadas. É um crédito, como se fosse um crédito de carbono. É um crédito de carbono, só que com outro nome, tá? Então, assim, a partir do momento que há uma disponibilidade menor de etanol e uma queima maior da gasolina, a tendência é ter mais recursos, um recolhimento maior de CBIOs, né, em reais, no caso, né, por conta da maior emissão de CO2, e a tendência é o valor do CBIO subir. Vamos supor que tem poucas empresas que estão aptas a receber os CBIOs, a tendência, né, é aumentar, né? Nem todas as usinas têm esse privilégio ainda. Então, vamos supor que em um determinado momento, poucas empresas tinham essa oportunidade de receber o CBIO, são aquelas empresas que passaram por auditoria e elas foram certificadas, né? Então, os certificados têm uma periodicidade, se não me engano, é de 1 ano, e depois elas são renovadas devido a mudanças, possíveis mudanças no processo produtivo, que pode ser substituição de algum veículo que polua menos, ou uma melhoria dos processos, de alguma uma parte do processo industrial, né, que possa gerar até mesmo mais emissões evitadas, vamos supor. Então vamos supor que tenha lá o caminhão que era a diesel e foi substituído por um caminhão a biometano. As emissões vão ser menores e, por consequência, as emissões reais são menores e por consequência, as emissões evitadas serão maiores. E com isso vai receber mais recursos, tá? Então, quanto mais uma empresa investe em tecnologias ambientalmente aceitas, que contribuem para a diminuição das emissões, mais dinheiro ele recebe. Tá? Ao contrário, se tiver o menor consumo de gasolina, o maior consumo de etanol, vai ter menos arrecadação. E aí o valor do CBIO vai diminuir. Tá? Então, de novo, maior queima da gasolina, mais arrecadação, né, desses recursos decorrentes às emissões, como se fosse uma punição, como se fosse uma multa. Então, o CBIO tende a valorizar e o valor resultante vai para as empresas que produzem combustíveis responsáveis por emissões evitadas, né, no caso, combustíveis fósseis. E por que, de novo, né, que as indústrias de etanol estão recebendo mais CBIOs? Devido à maior facilidade de rastreamento, de auditoria também, porque no caso das indústrias de biodiesel, como a maior parte das usinas de biodiesel utilizam soja, óleo de soja, e como são vários fornecedores, né, não tão fiéis, né? Como assim não tão fiéis? Pode ser fornecedores de diversas fazendas, de diversos locais, então o rastreamento fica muito mais difícil, porque o rastreamento inicia na fazenda e inicia onde é produzida a matéria-prima. Tá? No caso da cana é mais fácil, porque muitas vezes são poucos fornecedores e são fornecedores próximos, devido àquela característica da cana. Colhe e já vai ter que ser utilizada logo, senão estraga. Então a distância é pequena, até num passei bem rápido, né, nos slides anteriores, que mostra o quê? Que é uma distância considerada máxima ideal para o transporte da cana. Que até que diz, né? Que até falei nos vídeos anteriores, eu falei 80, né? Aqui está exemplo de 100 quilômetros, tá? Agora eu não lembro onde é que tá, mas em algum ponto tava escrita essa informação que eu lembro. Eu falei no vídeo anterior. Então vamos lá. Então a tendência é aumentar ainda mais o número destas indústrias que podem fornecer, né, pode participar desse comércio que é um comércio que é imaterial,
né, que é o das emissões evitadas. Indústrias, alguma planta que produza biometano também pode participar deste mercado. Então, uma usina mais moderna, além de vender etanol, açúcar, energia elétrica, pode vender emissões evitadas. Então, vocês estão vendo aqui que ela é um mercado muito volúvel, né? Tem seus momentos de alta e de baixo, que é normal. Vamos supor se um dia descobrir uma fraude. Então, a tendência é despencar, como já aconteceu com os créditos de carbono uns anos atrás, tá? É, então, aqui, ó, embaixo, quantidade de CBIOS negociadas por dia. Então, estão vendo aí um preço médio, né? Que nesse gráfico aí varia bastante, chega a valores mínimos aí em torno é, de 15, né? O, tá, em torno de R$ 15 o CBIO até em torno de 60 no período entre junho de 2020 até junho de 2021. E lá em cima, agosto de 2020 até outubro de 2022, você teve o pico aí em junho de 2022, tá? E as quantidades negociadas por dia, vocês podem ver que há picos, né, de preço médio em dias e momentos em que teve o maior número de CBIOS negociados. Então, de novo, CBIO é o quê? Uma moeda que está relacionada, equivalente às emissões evitadas de 1 tonelada de CO2 equivalente, tá? Então, por exemplo, de novo, se uma usina produz etanol e deixa de emitir 1 milhão de toneladas de CO2 equivalente, então vai receber 1 milhão vezes o valor do CBIO no dia em, que, em que houve essa negociação. Então, por exemplo, se em determinado momento foi R$ 60, então vai receber 1 milhão vezes 60, isto é, 60 milhões de reais no período de um ano, por exemplo. Assim, é difícil dizer o quanto que contribui para diminuir o valor do etanol. Mas já vi materiais aí, publicação, não publicação não digo, mas notícias que falam entre 1 e 5 centavos por litro de etanol. Claro que é algo muito extenso aí, né? Uma faixa muito grande, mas pode contribuir também para diminuir o preço do etanol no mercado, tá? Mas enfim, eu penso mais que é uma forma adicional aí de arrecadação por parte das empresas, né, que foi onde foi feita esse tipo de auditoria, tá? Até tinha falado, né, no vídeo anterior, né, sobre paridade internacional da gasolina, né, que é uma situação ao qual o preço da gasolina e também do óleo diesel pode variar muito ou pouco de acordo com a variação da cotação do barril do petróleo, né? De forma polêmica, o etanol perdeu participação no conteúdo energético do ciclo Otto desde o início do programa RenovaBio em 2020, e em 2 anos foram emitidas quase 4 milhões de toneladas de CO2, isto é, quase 3,7 milhões de CBIOS, que poderiam ter sido evitados. Aqui, gente, que mostra o quê? É a proporção do etanol em relação a todos os combustíveis usados em veículos leves, onde tem lá o motor ciclo Otto. Então, teve um momento da história que houve quase um empate técnico, né? Uns 47, 48% do mercado era dominado pelo etanol, anidro hidratado e o restante gasolina, mas em alguns momentos houve descensos, né? Se o renovável entrar em vigor, esperamos que a demanda por etanol aumente na próxima década, né, porque ela torna-se um combustível mais competitivo em comparação à gasolina. E é previsto que o preço do CBIO aumente e significativamente uma indústria de 30 bilhões em uma década. Tá? Então, imagina o mercado que está crescendo. E aí também tem o mercado, né, das auditorias, né, dos profissionais que vão fazer estas auditorias, né? Como eu falei no vídeo anterior sobre índice de vulnerabilidade dos municípios, né? Isso é mais aspecto mais econômico, tá? Principalmente em cidades onde muito pequenas, onde tem indústrias que assim, vamos supor uma cidade que depende de uma indústria. Por exemplo, Clementina tem uma usina chamada Cleal. É uma usina antiga. Eu ouvi dizer que até tinha entrado um tempo atrás em concordata, mas acho que depois recuperou. Então, imagina a situação desses municípios, né, que depende, né, exclusivamente de uma fábrica, de alguma atividade produtiva, né? Bom, vamos lá. E pelo que eu vi nesses municípios, né, todos eles aqui têm plantas de sucroenergéticas. Todas elas, a maioria delas, não? Parece que o mapa ele tem até essa.
pelo menos uma coincidência, né? Ah, tinha comentado no vídeo anterior, né, como é que faz para aumentar a produtividade no setor, aumentar a produtividade de todos os pontos, né, do ciclo industrial, né, do ciclo não, da linha industrial, principalmente fermentação, por se tratar de uma atividade biológica e se tratando de micro-organismos, na eficiência é mais baixa mesmo, né, que o micro-organismo depende de muitos fatores para obter uma certa eficiência no caso aqui da produção do etanol, né? Aqui, que eu falei os vídeos atrás, otimização da água na indústria, gestão dos processos de manutenção e também no setor agrícola, por exemplo, o melhor trato cultural, gestão do manejo do solo, irrigação, tá? Falei também, né, que maior número de gera-se mais empregos em indústrias envolvendo combustíveis renováveis e também que o bagaço da cana queimado nas caldeiras, elas contribuem para minimizar o impacto negativo da diminuição do nível dos reservatórios, né, diminuindo a necessidade de produção de energia elétrica queimando gás natural em termoelétricas, né, que é uma energia no Brasil uma da energia mais cara, uma das mais caras que tem. E isto é, um ano que chove mais do que a média, associado a investimentos massivos, né, em energia da biomassa, principalmente pegando aqui período de menos chuvas, né, de vazantes, né, ela contribui, inclusive, para evitar, né, o, a tão falada bandeira vermelha, né, onde ao aumento, né, dos encargos, né, em cima de cada quilowatt-hora consumido, né, de energia elétrica. Então, vocês estão vendo aí um potencial de biomassa e a maior parte da biomassa está onde? Sem dúvida, no bagaço de cana. Então, se tivesse mais investimentos em indústrias já existentes e implantação de usinas novas, certamente que essa área verde poderia diminuir, né? Desculpa, essa área verde, esses triângulos verdes poderiam aumentar, diminuindo a necessidade de importação de energia elétrica, da Argentina principalmente, e do Uruguai também, em menor grau, e principalmente aquisição, né, de gás natural, por exemplo, navios, né, de gás natural e sua queima para geração de energia elétrica que é mais cara, né? Regime de chuva centro-sul, né, que é algo assim que deve se atentar, né? Chove muito mais no verão do que no inverno, né, no hemisfério sul. Estava procurando agora há pouco, está aqui, ó. O custo do transporte da cana é elevado, limitando seu raio de ação a 100 quilômetros no máximo, né? E da vinhaça in natura também. Por isso é tão importante a concentração da vinhaça. Que eu falei, né, que no passado, né, o governo dos Estados Unidos implantou uma cobrança, né, uma sobretaxa em cima do etanol brasileiro, mas agora não se torna mais necessário porque o etanol deles também é bastante competitivo. Veículo a etanol, né, 100 anos atrás aqui no Brasil, minto, né, veículo a etanol, veículo utilizando etanol, é motor que foi projetado para para queimar gasolina, né? E aí as fotos, né, do programa Pro Álcool, final da década de 70, começo dos anos, isso é mais no 79, 1980, né? Onde, por exemplo, nessa época, indústrias como a Fiat começaram a fabricar veículos com motorização apenas a etanol, né? Isso aqui é um gráfico muito parecido com o que eu mostrei anteriormente, que é esse aqui, tá? Ele fala sobre o. Espera um pouquinho, deixa que eu cometi um erro aqui. É, Não, isso aqui é sobre o mercado, né, do etanol, né, e complementando ele da gasolina. Agora aqui não, aqui não, tá certo, aqui é participação do etanol, anidro mais hidratado no consumo também. Isso aí o mercado teve algum momento aí que quase que teve empate técnico, né, em 2008, 2019, bom, empate mesmo em 1990, tá? Porcentagem de etanol no consumo de combustível ciclótico, vocês podem ver que o único país do mundo que o etanol tem uma participação considerável é o Brasil, tá? Etanol também não está muito, etanol está bem atrás, mas é o segundo colocado, né? Deixa eu ver aqui. Essa necessidade de investir na produção de biocombustíveis. Olha que o Brasil gastou, né?
com combustíveis fósseis, né? Tendo o pico aí em 2013, que foi uma época que foi o ano que pela primeira vez o Brasil importou mais gasolina do que exportou. Que teve um programa, inclusive, né, de isenção do IPI em carros com motorização 1.0, que contribuiu para o aumento das vendas. Aí, o volume de importação líquida dos combustíveis, né? Óleo diesel, sempre o Brasil importou bastante, né? Gasolina que a partir de 2013 começou a importar, tá? Aqui que chama de curva de experiência, que é a comparação entre os custos de produção no decorrer dos anos. O que se pode ver, mesmo estando em inglês, né? O custo de produção da cana, né, que está representado pelos círculos verdes, né, ele tem sido decrescente, né, ao passo em que o custo da produção do etanol ele acompanhou, né, à medida que foi caindo o preço da gasolina, também caiu o preço do etanol, tá? E essa queda também que é uma queda constante, progressiva, né, por conta do aumento da produtividade nas indústrias, e também no setor agrícola, tá? Deixa eu só fazer um negócio aqui. Hum, ai, caramba. Às vezes vamos dizer isso aqui não é tão fácil. Tá bom. Vamos para o próximo. Algumas iniciativas, embora muito pontuais, do uso do etanol em motores ciclo diesel, torna-se necessária a inserção de um aditivo para aumentar o índice de cetanos para queimar o etanol de uma forma mais efetiva. Há experiências com ônibus suecos, tá? Aí uma foto no ônibus lá em Estocolmo, onde tem ônibus de cor vermelha, tanto movido a etanol quanto movido a biometano, né? E aí vou falar de biorefinarias, né? Que é uma digamos que é um termo que está sendo usado recentemente, né, para considerar todos aqueles processos industriais onde há produção de produtos de origem renovável. Por exemplo, né, uma usina de etanol é uma biorefinaria de biodiesel também, embora quando fala em biorefinaria entra num contexto onde há uma produção maior, onde um número maior de produtos, inclusive aqueles substituindo os derivados de petróleo. Bom, o etanol substitui a gasolina, ok, mas também inserindo alguns processos industriais também a produção de outros combustíveis alternativos, né? Então é possível desenvolver uma malha bem complexa, onde tem como matéria-prima a cana-de-açúcar, outro produto agrícola, né, que originalmente dele se pode produzir algum adoçante, o etanol, tá? Gerando especialmente produtos de maior valor agregado, como plásticos, produtos químicos em geral, produtos de limpeza, tá? Então é uma possibilidade, tá? Para aumentar também o valor agregado dentro da cadeia produtiva. Então, de novo, na minha opinião, uma indústria sucroenergética é uma biorefinaria, porque ela produz, por exemplo, etanol, energia elétrica, enfim, né? Mas também há outros produtos que podem ser gerados, né? Mesmo em pequenos volumes, mas alguns desses em pequeno volume, gerando uma renda maior, tá? Houve uma iniciativa que, infelizmente, foi descontinuada na cidade de São Paulo, do uso do farneseno, que é um combustível que está dentro do contexto do diesel verde, que pode substituir total ou parcialmente óleo diesel. E esse farneseno tem uma usina numa cidade chamada Charqueada, que é no interior de São Paulo, onde havia essa produção desse farneseno que era usado principalmente lá na cidade de São Paulo. Só que, infelizmente, o programa foi descontinuado. E ainda dentro do contexto das biorefinarias, aqui só está um esquema que mostra, né, as diversas substâncias que podem ser produzidas utilizando a molécula etanol, tá? E também várias substâncias usando as moléculas da glicose, da frutose, sacarose, etc. Tá? Por exemplo, a partir do etanol dá para produzir o eteno, também chamado de etileno, que é o plástico. Tá? E, bom, será que o carro elétrico é um grande concorrente do etanol? No Brasil, principalmente pelo fato do carro elétrico ser muito caro, não se fala ainda a curto prazo deixar de produzir etanol para produzir energia elétrica, mas a energia elétrica para os carros. Mas em muitas usinas há um certo tempo que
o produto energia elétrica tem sido assim, que tem gerado maior rentabilidade às indústrias. Tá? Bom, deixa eu ver aqui que eu acho que é isso mesmo, tá? Eu termino por aqui, né? Só para mostrar o potencial, né, da cadeia produtiva da cana, com seus produtos aí convencionais como etanol e açúcar, e algumas usinas produzindo energia elétrica, aquelas que têm lá uma planta, uma produtiva aí mais nova, mais moderna, né, caldeiras, turbinas a vapor. Um mercado que tem surgido, que surgiu recentemente, que é dos créditos de carbono, né, dentro da levando em consideração a moeda CBIOS e até casos pontuais aí de venda de dióxido de carbono, como citei vídeos atrás aí. Bom, basicamente é isso que eu queria falar sobre esse setor, tá? Que eu associei muitos aspectos da engenharia, processos industriais e alguns aspectos da geografia econômica e da economia, tá? É uma discussão que não termina, né? Ainda mais que eu falei agora sobre biorefinarias. Claro que para popularizar, né, essas biorefinarias, conforme eu falei agora há pouco, né, os produtos precisam ser viáveis economicamente. No momento, apenas etanol, energia elétrica, tá? E um produto ou outro em pequeno volume que se mostram competitivos. Tá? Ainda tem muito a desenvolver, né? Tem um mercado crescente dos plásticos renováveis, né? Mas ainda não é um mercado tão consolidado. Bom, é isso. Um grande abraço, até mais.